E na sequência a gente já começa. Beleza. Voltamos. E aí a gente volta falando do modelo aqui. Canvas. Foi isso que a gente comentou, né? É um modelo de negócio que foi estipulado, tá? E aí tem toda a historinha, né, do cidadão, como que ele desenvolveu isso daí, pensando no trabalho de doutorado dele, tem um nome, né? Mas qual que é a ideia, né? Quando a gente fala em... O que tem a ver... A gente está falando em planejamento estratégico, com uma ferramenta de análise de processo, atrelado a projetos, que a gente começou tudo a brincadeira como gestão de projeto e você já está fazendo bagunça na minha cabeça aí. Calma, calma. Nós vamos entender tudo por quê, ao final. Quando a gente busca nesse modelo de negócios, pensa assim, ou a gente vai abrir, ou a gente vai entender, ou a gente vai conhecer, ou vamos participar de um projeto. Esse projeto é feito por uma empresa, ou em uma empresa, ou nós vamos sofrer influência desses projetos, ou nós vamos ser parte, você partícipe da equipe que vai desenvolver esse projeto. De qualquer forma, nós estaremos envolvidos, ou seja, seremos stakeholders, seremos partes interessantes, partes interessadas. Como partes interessadas, a gente, ou de uma forma ou de outra, ou nós vamos buscar informação, ou nós iremos fornecer informação. Lembra? Processo de entrada, transformação e saída. Então, se a gente começa a entender a parte mais organizacional da empresa, da estrutura que a gente trabalha, ou olhando para nós mesmos, de novo, tudo isso aqui, como a gente falou lá no começo, a gente tem essa visão, a gente busca uma visão de empresa, mas nós podemos trazer muito bem os conceitos para fazer análise de projetos pessoais nossos. E aí começa a se pensar, ó, esse modelo Canvas, ele separa um negócio, ele quebra em 4 partes. Ó, essa partezinha azul, vermelha, o verde e esse amarelo aqui, esse laranja aqui. Olha as palavrinhas-chave. Opa, PC. Vou pegar que cor aqui, corzinha para destacar. Rapaz, acho que vai ser preto. Olha as palavrinhas-chave. Como? O que? Para quem? Quanto? A resposta a essas 4 perguntas básicas agrupadas nesses formatos aqui. E o que ele diz? Vamos começar pelo como. Quem são os parceiros principais no nosso negócio? Aliás, vamos inverter, vamos começar por aqui. Pelo quê? Qual que é o negócio? Qual que é o negócio da empresa onde a gente está desenvolvendo o nosso projeto? Ou o negócio que nós vamos gerar a partir desse projeto? Ou, se o projeto é um negócio, qual que é a proposta de valor dele? Lembra lá atrás? Missão, visão e valores? Qual a proposta de valor? O que esse projeto, o que esse negócio vai agregar? E aí a gente começa a descrever. É exatamente isso, tá? Ele foi pensado esse modelo para ser feito em uma única folha. Não é para se escrever coisas prolixas. É para ter um conhecimento, é para ter uma estruturação mais simples. Em uma única folha de papel, a gente vai modelar um negócio. Nós não estamos falando em plano de negócio, tá? Plano de negócio é uma outra coisa. Aqui é um modelo de uma única página, de uma única folha. Então, as informações aqui, vamos descrever qual a proposta de valor, o que nós vamos fazer, o que agrega, né? Aí começa a relacionar os itens, os tópicos, quantos forem necessários, porém de uma forma sucinta. O detalhamento vai estar em um outro documento, em um outro processo, em um plano de negócios, porém a visão única de uma única página, o negócio estará modelado aqui. Feito o quê, né? Descrito a proposta de valor desse negócio, como vai ser feito? Como será feito? Quais são os recursos principais que nós precisamos? O que nós precisamos? Quais são os recursos? Pessoas, profissionais, matéria-prima, energia? Quais são os recursos principais? A gente lista. Quais as atividades principais? Como será feito? Será feito por pessoas, por recursos, né? Vamos generalizar para recursos. Como será feito? Será feito com recursos.
Isso precisará dessas principais atividades. Nós vamos realizar tal coisa, nós vamos executar tal procedimento, nós vamos construir tal cenário. E as parcerias? O que são parcerias? As relações, né? Relações que se tem, basicamente, com fornecedores, porque do outro lado a gente tem clientes relacionados. Então, quem são os fornecedores que nós teremos? Quais são as estruturas estratégicas em termos de parceria, de relacionamento mesmo a se ter, para se transformar essa ideia, para se realizar? Está dentro do como. O outro lado, para quem? Nós vamos vender nossos tênis para quem? Qual o segmento de clientes? Clientes de academia, clientes que praticam esportes, clientes que gostam de vida ao ar livre. Então, qual o segmento de clientes? Para quem esse propósito de valor está sendo desenhada? Qual o formato de relacionamento com o cliente? Como que a gente vai gerar campanha de marketing com o cliente? Como vai ser essa prospecção? Como vai ser esse relacionamento para nós vendermos o nosso produto? Quais os canais? Canais de vendas, canais de comunicação? Quais os meios? Percebem? Um modelinho simples, ó, em que dá respostas objetivas para perguntas também objetivas. O que? Qual o propósito de valor, qual o negócio, como vai ser feito, através de recursos, quais as tarefas principais, atividades, quem são os parceiros principais, para quem vai ser feito, qual o público-alvo, qual o cliente, que forma que eu vou me relacionar com esse meu cliente, que eu vou buscar ele, fidelizar ele para esse produto, através de que meios, que canais, né? Como que eu vou atingi-los? O Internet? TC, Diga. ali no para quem? Eu também posso ter mais de um público, não posso? Pode, com certeza. Ah, sim. Você descreve aqui mesmo, tá? Então, no segmento de cliente, você pode direcionar. Meu segmento do cliente sei lá, academias, né? Vamos colocar aqui, academias, por exemplo. Né? Academias, tá ruim de escrever com o mouse. Academias. Porém, o nosso tênis lá é tão confortável que ele pode ser utilizado para pessoas que possuem, por exemplo, ele pode ser usado, não vou colocar pessoas que têm uma determinada comorbidade, não. Vamos simplesmente falar que ele pode ser utilizado para fins terapêuticos, se é a palavra certa, ou terapeutas, né? Indicado por fisioterapeutas. Então, ele pode ter um fundo medicinal, terapêutico, vai. Terapêutico. Nosso tênis é confortável e pode ser recomendado para pessoas que precisem de um calçado confortável e não necessariamente ele é atleta. É isso aí que você falou, certo? Você tem vários segmentos, vários públicos. Tranquilo. É aqui que se relaciona. Certo? Certo, entendi. Beleza. E aí agora vai, né, para o mais importante, né? Quer dizer, tão quanto importante, se não mais, né? Que é o famoso quanto. A gente monta a estrutura de custo. Qual estrutura de custo é composta? Matéria-prima, pessoal, instalações, energia. Qual a estrutura de custo? Quanto vai custar? Né? E fonte de receitas. Se a gente tem a estrutura de custo, a gente precisa ter uma fonte de receita para alinhar o fluxo de caixa. Então, de onde que vai vir nossas receitas? Vendas para quem? Né? Diferente, ó, segmento de cliente é o foco do nosso produto. Só que a nossa fonte de receitas vai ser do quê? Das vendas do produto, certo? Qualquer que seja ele, qualquer que seja o produto, o resultado de um negócio, seja ele um bem ou um serviço, não é a produção dele que é a fonte de receita. A fonte de receita é a negociação, é o comércio, né? É a venda, vamos dizer assim, né? É uma indústria que produz, sei lá, vamos manter aqui em tênis, né? A indústria calçadista, ela não ganha dinheiro, não gera lucro, não tem fonte de receita produzindo sapatos, produzindo tênis. A fonte de receita é quando ela vende o sapato, quando ela vende o tênis. Por isso que se busca o quê? Segmentação de clientes, busca-se relacionamento com clientes e oferecer canais para que os produtos chegam, percebe? Então, essa que é a ideia do modelo. O cara, quando ele enxergou isso, falou, olha, dá para numa única folha de papel a gente
modelar um negócio, todo o detalhamento, né, não vai caber em uma única folha e num formato, e é assim mesmo, tá? É um negócio visual. A ideia é ser visual. A ideia é ser uma ferramenta simples, visual, prática e objetiva. Modelado, uma única folha de papel, faz uma segmentada. Quem tem um pouco mais de habilidade artística faz um negócio mais bonito. Quem não, só divide mesmo nessas sessões. E aí? Pronto, está feito uma modelagem do negócio. A gente pode rever? Sim, como tudo, né? A gente planeja, a gente organiza, a gente verifica, a gente melhora ele. Mas onde que está todo o detalhamento? Ah, um plano de negócios, que aí já tem outras questões já descritas, é, já é mais estruturado, tem outro objetivo. Mas essa que é a ideia de modelar um negócio, pensar de uma forma objetiva, prática, tá? Enxergar uma atividade. Ok aqui? Ok, tranquilo. E aí, né, a gente falou em modelo de negócio, e agora olha só, Project Model. Pegou um modelo para projeto. Esse modelo aqui, ó, nasceu de um cidadão, não é brasileiro não, tá? Agora eu não me lembro, recordo o nome dele, se é austríaco, alguma coisa. E aí um cidadão, professor aqui brasileiro, ele pegou esse Canvas, modelo de negócio, e adaptou ele para um modelo de projetos. Então, exatamente a gente enxergar também uma única folha de papel, desenhado de uma única forma objetiva, né? Um modelo de negócio, um nosso modelo do projeto. Aí vocês podem perguntar, pô, mas se um projeto for muito grande, vai caber tudo em uma folha? Né? A proposta do negócio é que seja objetivo, né? Então, não necessariamente uma folha, né? Você pode pegar um painel, pode pegar uma lousa, e aí, claro, cada um tipo, cada uma PC, atividade, cada um projeto. Diga. vai mandar esse material por e-mail? Já está lá no AVA, mas eu posso mandar também. PPT. Não, tá lá, beleza, eu pego lá. Pego lá. Beleza. Está lá Valeu. na seção do grupo lá. O PowerPoint está lá. O PDF. E o vídeo vai ficar lá também, lá, os links, né? Valeu, obrigado. Beleza, cara? E aí, qual que é a jogada, né? Ele enxergou, né? Traduzir um projeto, um modelo de projetos, num formato Canvas, para que fosse descrito de uma forma mais objetiva, ficasse mais claro, e pegar toda a questão visual da gente olhar algo e ter essa identidade, esse relacionamento toda de uma forma muito mais rápida. Que tem a ver com algo que a gente sempre busca, né? A gente sempre fala, né? Em objetividade. Às vezes a escrita, algo escrito, ou fica muito longo, muito tenso, muito prolixo, muita informação, e não transmite aquela comunicação adequada de uma forma objetiva. Então, pensar em um projeto, reúne uma equipe, um pessoal senta numa sala, aqueles que são necessários para isso, né? E quando se fala em aqueles que são necessários, né? Aquelas pessoas que vão agregar em alguma dessas áreas, com algum conhecimento, né? Muitas vezes tem pessoas que têm conhecimento, mas ela não vai participar. Então, não é interessante ter. Então, o mínimo de pessoas necessárias, porém com todas aquelas necessárias para desenvolver o projeto. E aí começa a se pensar de que forma, olha, do mesmo jeito, ó, ela tem as corzinhas agrupadas, né, que está montando aqui. Opa, isso aqui ficou preso. Pronto, tirar. Por quê? Entra nessa coluna. O que é essa coluna? Quem? Essa daqui, essas corzinhas. Como? Esse azul. E o quando ou quanto, né? Quando e quanto, na verdade. Entra nessa verdinha. Então, olha só. Stakeholders, quando a gente fala, equipe de projeto, requisitos, qual produto, qual o escopo do produto, quais as justificativas para esse projeto, qual o objetivo, quais os benefícios, quais as restrições do projeto, quem seriam os grupos de entrega, quais as entregas da EAP, quais as premissas, riscos, cronograma e custos. Resumido de uma forma mais sistematizada. E como que se escreve isso? Exatamente da mesma forma, né?
pessoal geralmente senta e vai colocando, né? Descrevendo tal item. Opa, risquei sem querer, tá? Eu vou apagar e a gente começa a falar. Pensa num projeto. O quê? Vamos começar pelo quê? Qual o escopo do produto? Que vai gerar, lembra, um projeto, nós temos escopo do projeto e escopo do produto. Escopo do produto, quais as características do produto ao final? Escopo do projeto, como que a gente vai fazer para alcançar, para dar como resultado aquele produto no final. Então, o quê? Qual que é o produto? Descreve isso aqui, né? Descreve isso aqui. O produto é sapato, né, com características tais, o tênis com alto grau de amortecimento, começa a descrever. Quais os requisitos para que isso aconteça? Estabelece matéria-prima de qualidade, né, mão de obra, tecnologia, tudo aquilo que vai fazer com que esse produto alcance resultado. Quais são os requisitos? Passa por qual agora? Justificativas? Pode ser. Não tem bem uma ordem, uma sequência, né, padronizada. Justificativas. Por que que nós estamos desenvolvendo esse projeto? Ó, justificativa tem a ver com passado. Então, mercado, pode escrever aqui, mercado necessita de produto desse tipo, mercado carente, né? Tem oportunidade, vamos utilizar aquela linguajar que nós falamos antes. Tem oportunidade crescente, concorrentes não tem esse diferencial, uma coisa assim que justifique esse produto. Objetivos. Qual o objetivo que a gente quer alcançar com esse produto? Alcançar nível de mercado, atingir fatia de público-alvo, né? Como nós mostramos lá no Canvas, lá, a segmentação de clientes. Então, você começa a relacionar todas as estratégias, os objetivos serão alcançados. Se falarmos de justificativas com o passado, os benefícios são o futuro. Então, qual que são os benefícios com esse projeto ao final? Né? Todo aquele pensamento de futuro, a visão, nós dissemos lá atrás, estratégias a serem alcançadas, o que a gente quer alcançar no futuro com isso? Começa a descrever aqui também. Formas diretas e objetivas também. Tá? Stakeholders, quem são as partes interessadas? Tanto externas quanto internas, né? Externos, a gente começa a relacionar. Quem são? E a equipe do projeto? Quem que participa? Também começa a relacionar. E aqui pode se colocar como papéis, não necessariamente pessoas. Porque lembram, papéis geralmente têm uma durabilidade maior, uma duração maior do que pessoas, né? A pessoa pode sair de um projeto e ir para outro projeto, ou dentro da mesma organização ou em outra. E um papel não, uma figura não. A figura geralmente ela permanece, mesmo que com outra pessoa exercendo aquelas funções. Premissas do projeto. Então, o que a gente considera como verdade para esse produto? Então, começa a descrever as necessidades, né, e aquilo que é considerado como verdade para alcançar esse projeto. Temos tecnologia de ponta? Sim, nós temos. Parte desse princípio que nós temos. Matéria-prima é de fácil alcance de fornecedor? Sim. Mesmo que a gente tenha tem que garantir que esse vai fornecer a matéria-prima. Qualificação de pessoal. Se nós não temos, nós vamos qualificar. Então, quais as verdades que a gente parte do princípio? Pacote de entrega. Esse produto vai ser entregue de que forma? Quais as etapas? Em que partes do projeto ao longo do tempo? Então, vai ser entregue no primeiro ciclo, no primeiro pacote, os tênis, em um segundo, os sapatos, em um terceiro, sei lá, ao longo do tempo, sandálias, por aí. Restrições de projeto. O que isso vai nos restringir ao alcance dos nossos objetivos aí desse produto? Descreve todos eles aqui. A restrição pode ser a matéria-prima importada, então pode acontecer de ter alguma necessidade de, como é que a gente fala, de alfandegária, alguma restrição alfandegária. Beleza, relaciona aqui. O que pode acontecer de problema? É um produto que polui, tem alto produto poluente, precisa de alguma licença de algum órgão, tudo isso traz.
Riscos do projeto, né? Tudo aquilo que a gente, quais as ameaças futuras, o que pode ter de incerteza, tudo aquilo que a gente conhecer. Linha do tempo, né? Cronograma, essas entregas vão acontecer em determinado tempo. Então, é descrição mesmo, tá? Coisas que caibam. Estrutura de custo, né? E aí sim, quanto vai custar, qual que é a estrutura orçamentária, tudo que tiver a ver com valor, começa a relacionar por aqui. E nessa visão toda, acaba se tendo uma visão, nessa visão acaba tendo uma visão, né? Mas acaba se tendo todo um panorama, né, em uma forma rápida, em uma folha, em um papel, né, em um modelo, se olha-se em que o intuito, né, é olhar e entender, ter o norte do projeto. Lembrando, não substitui, né, as documentações padrões. Isso é apenas mais uma ferramenta, porque com a ideia de agilizar processo. Nós estamos falando em gestão por processos, né? Então a ideia é agilizar os processos para que o projeto, a gestão do projeto ocorra de uma forma mais rápida, mais produtiva. Por exemplo, como nós falamos lá que toda a gestão de projetos, todo aquele agrupamento de atividades, a gente tinha, né, entradas, processamentos e saídas. Isso é um dos modelos, por exemplo. Se nós estamos falando em um processo de gerir projetos, uma equipe em uma estrutura organizacional que existe um escritório de projetos, um PMO. O PMO ele vai especificar o quê? Modelos, formas, orientações para que os projetos ocorram de uma forma padronizada. Ele pode estipular um formato de preenchimento de um Canvas, por exemplo. Ou pode habilitar dizer que todos os projetos da empresa necessitem ter um Canvas e já vir com esse modelo padronizado. Então, são ferramentas, são metodologias, né? Organizações, formas de organização processual para buscar um projeto desenvolva de uma forma mais tranquila, de uma forma mais controlada, de uma forma mais ágil, que é isso que se busca, fazendo o link com o que nós dissemos a semana passada. Então, eu estou indo, assim, tem bastante conteúdo, né? E eu não queria passar um negócio muito aprofundado, porque não é o intuito mesmo, né, como a gente vem dizendo, mas também não ficar superficial. Então, eu pergunto, vocês captaram ou ficou faltando alguma coisa aí para dar um entendimento melhor? Digam que eu repito ou procuro dar alguns outros exemplos. Alô? Tá tranquilo. Beleza, obrigado. Todo mundo ok? Ok, Ok. tá ok. Então, joia. Então, vamos seguir. Esse BSC, ou Balance Scorecard, vocês já viram alguma coisa em alguma matéria por aí? Entenderam um pouco do que seria ele? É uma metodologia, tá, de verificação de desempenho, análise de desempenho. Balance Scorecard, né? Aqui embaixo a indicaçãozinha, né? Indicadores balanceados de desempenho. Por que balanceados, né? Porque ele procura se equilibrar, procura nesses 4 segmentos aí fazer um acompanhamento, uma verificação de desempenho, analisando com base em que, olha, a visão e a estratégia do projeto, do negócio, do empreendimento como um todo, entender essas 4 vertentes aqui, ó, a financeira, o cliente, processos internos do negócio, ou seja, aquela análise interna que nós falamos, e buscando o quê? Melhorar, buscando aprender e crescer. Então, quais as características, quais os indicadores, né, que se busca fazer análises para alcançar um objetivo visando a... Vou apagar aqui porque eu rabisquei também errado. Pronto. Visando o alcance da nossa estratégia definida, né?
Estamos falando em planejamento estratégico, então visando o alcance da nossa estratégia definida. Vamos analisar aqui um por um. Financeiro. Para se ter sucesso financeiro, vou ler, tá? E a gente discute. Para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Se a gente vai captar dinheiro no mercado, buscar investimento, buscar captar, fazer alguma fonte de captação de fornecimento, de patrocínio e etc. no mercado. Como que você tem que aparecer? Né? Seus índices, seus indicadores financeiros tem que estar mostrando o quê? Coisas positivas. Então, aquele balanceamento entre o fluxo de caixa, o balanceamento entre custos, né, na estruturação de custos e receitas, eles têm que estar balanceados. Você tem que mostrar positividade nisso. Tem que mostrar que os indicadores estão favoráveis. Então, é uma preocupação de se acompanhar custos. Essa que é a ideia, basicamente. Financeiro. Você tem que acompanhar custos, você tem que gerir custos. Se os nossos índices, indicadores de custos não estão legais, como é que a gente justifica buscar um dinheiro no mercado? Pô, mas se eu estou indo buscar um dinheiro no mercado, pode ser que eu esteja realmente porque eu estou no vermelho, estou precisando. Ok, mas isso tem que mostrar o quê? Seu poder de recuperação. Em quanto tempo você vai transformar esse vermelho em verde novamente? Certo? Porque muitas vezes acontece isso. E a diferenciação, o que, que é? Os juros, né? Se a gente mostra um saldo positivo ou uma perspectiva positiva, a taxa de juros diminui. Se a gente não mostra uma perspectiva positiva, a taxa de juros aumenta, porque aí é o jogo de risco que as instituições financeiras trabalham. Quanto maior o risco, né, maior a taxa de juros. Quanto menor o risco, menor a taxa de juros. Que é a crença de que realmente ele vai ter um recebimento daquele valor investido num determinado período. Aí a gente faria, né, como nós comentamos em análise de custo, aquelas análises de viabilidade, são aquelas ferramentas básicas, né? Existem outras, com certeza, mas segue por aquela linha, né? Cliente, qual a preocupação que tem que ter com o Então, cliente? da saúde financeira da empresa, né? Isso acontece Saúde muito na questão também financeira, das empresas de capital aberto. Isso, essa questão do perfeito, financeiro aí. Para você perfeito. angariar investimentos, a empresa tem que ter uma saúde financeira legal. E principalmente hoje, empresas de capitais abertos, né? A gente vê muitas empresas hoje que abriu o capital. Então, para você ter sucesso, vender ações, você tem que ter, de certa forma, diante do mercado, que é com uma saúde financeira, uma confiabilidade, e passe isso para as pessoas estarem participando, né, da empresa, de certa forma, sendo dono de cada pedacinho da empresa. Perfeito, perfeito. Sabe o que eu vi? Eu não sei se vocês já viram isso daí. Eu fiquei sabendo agora, alguns dias atrás, que eu estava lendo uma matéria, né? Em que um cidadão, se não me engano, não é brasileiro, não, é um europeu, ele se lançou, né, no mercado para que pessoas, né, quem quisesse, pessoas físicas ou empresas, claro, eu estou falando de uma forma bem simples, né? Ele se lançou como o quê? Como um empreendimento. Então, vou pegar um exemplo. Eu, PC, eu me lanço no mercado e falo, olha, quem quer investir em mim? Entrem com capital financeiro e o meu projeto de rentabilidade para vocês é o seguinte, eu vou abrir uma determinada empresa e vou ter um negócio, um segmento, e eu vou transformar isso, cada percentual X que vocês adquirirem desse meu 100%, vai ter retribuição em lucros. Então, eu estou me lançando no mercado enquanto pessoa, através de um projeto meu futuro. Cara, eu achei assim um negócio, para mim foi inusitado. E esse cidadão, ele conseguiu alcançar o equivalente a cento e poucos mil em reais, né? Cento e poucos mil reais. Esse ele conseguiu em dólar, né? Mas equivalente a cento e poucos mil reais. E qual o projeto dele? Ele vai fazer um investimento financeiro e ele transformou ele, digamos assim, em criptomoeda. Então, o cidadão lá, que eu não me recordo agora, né, se transformou em 100% de criptomoeda. E aí vendeu isso no mercado. Olha que doideira. Então, é isso que ele fez, você falou aí. Ele se lançou no mercado, né? E as pessoas que acreditaram na proposta que ele apresentou de gerar rentabilidade vão ter
proporcionalmente ao quanto investiram. Olha que doideira, cara. A gente fala em empresa, né? Então agora já tem pessoa física fazendo isso. Não sei o quanto tem de risco, tá? Eu só achei assim um negócio interessante quando você comentou aí de mercado aberto, aí eu me lembrei disso. Mas o que ele teve que mostrar? Ele teve que mostrar uma perspectiva financeira. Para quem? Para agradar os investidores. Em que momento? Futuro. Evidentemente, se ele só conseguiu alcançar, penso eu, né? Cento e poucos mil reais, eu não sei quantos investidores tiveram, mas eu não acho que ninguém saiu investindo muita grana, né? Ele conseguiu um montante de várias pessoas, creio eu, tá? Mas pense se não é um negócio meio sabe, assim, fora da casinha, né? Totalmente diferente do que a gente tem conhecimento. E aproveitando o mesmo gancho, né? O mercado financeiro é isso daí, né? A gente só compra ações analisando a saúde financeira das empresas, aquilo que elas mostram, né? Então, é isso que a gente começa a fazer a negociação e buscar, né? Fazer todo investimento, fazer a análise de capital e olhando para dentro de casa, né? Como que a gente vai conseguir dinheiro no mercado se não apresentar uma saúde financeira ou um planejamento, né? De fluxo de caixa, né? Que explique, que justifique isso. Mas é legal, foi bom exemplo aí que, não sei o quanto vocês, mas eu fiquei meio que, assim, admirado com esse negócio do capital, né? Da pessoa, né, se lançar, né? Clientes, para alcançar a visão, como que a gente precisa se enxergar para os nossos clientes? Como uma empresa que polui o meio ambiente, como uma empresa que demite, ou como uma empresa amiga do, né, como o pessoal fala, né, amiga do ambiente, sustentável, com selo verde. Então, o que isso nos traduz em termos de ser uma empresa poluidora, uma empresa que tem processos ambientais, de sistema de gestão ambiental, que já com preocupação com o meio ambiente, responsabilidade social na comunitária. Então, como é que a gente transparece isso? Quais os indicadores? Quais as formas da gente transferir isso para a comunidade, né? E se estamos falando em produto específico para um segmento de clientes, como que o nosso cliente enxerga esse valor agregado nosso, enquanto empresa? Então, quais as ações são vistas com isso? Então, esse modelo, ele mais diz essas características, pelo menos é o que nós vamos entrar, tá? Analisar, entender essas características aí, essas vertentes, né? Essas quatro etapas, digamos assim, de uma forma mais genericona, do que entrar especificamente em como que trabalhar cada um indicador desse e como trabalhar o desempenho. Porque não são padronizados. Cada setor de negócio, cada segmento, ela tem os seus, com base no próprio fluxo mesmo, no produto que é oferecido. Uma indústria do setor alimentício, ela trabalha com outro do setor calçadista. Então, a gente, enquanto no exemplo lá da indústria de tênis, tem os seus parâmetros, tem os seus indicadores relacionados à produtividade, relacionado a fornecimento de matéria-prima e etc., que são diferentes, né? Talvez não 100%, mas são diferentes de outras indústrias, que a gente enxerga de outra forma. Mas todas elas têm preocupação. Isso, ia Pode falar falar. isso agora, professor. Porém, e mesmo sendo em segmentos diferentes, industrial, aí, como o senhor citou, o objetivo é o mesmo, né? Como vai ser visto pelos clientes, né? Como ela vai ser vista. Tem a questão da sustentabilidade que o senhor falou, tem os ISOs também, né? Selos dos ISOs que a empresa pode estar agregando, o selo ISO, clientes olham isso também para ter uma Perfeito. certa confiabilidade, né? Então são uma série de. O senhor falou de um termo que é usado em inglês que chama turnover, que é a questão da Perfeito. rotatividade de funcionários. Enfim, são várias variáveis aí que os clientes hoje estão antenados, né? Exatamente. ISO, né, é um selinho de qualidade, né? É uma certificação, né? Que aí tem as ISOs, né? E isso de Se é boa ISO para o prática de setor fabricação, né? ambiental, não entendi. É baseado em boa prática de fabricação, no caso também, né? Isso, baseado em boas práticas, né? A ISO, né, que é um órgão, né? International Standardization for Organization for Standardization, é alguma coisa assim. Ela estabelece alguns padrões, algumas boas práticas, né? E essas boas práticas, se a empresa quiser
assumir esse selo, dizer que ela é reconhecida como uma empresa que atende a uma determinada norma, e ela prova isso, ela é passada por um processo de auditoria, e aí ela pode dizer, colocar em todas seu material promocional, de comunicação, que ela é uma empresa ISO, aí tem um código, né? Tem sempre um código. Se é ambiental, tem um código. Se é de processos, tem outro código. Se é num segmento específico, tem outro código. Mas ela diz que ela aparece para o mercado e ela agrega valor a isso. É isso aí que você disse. Os clientes, né? Ela no mercado, ela é vista como uma empresa que tem um certificado de qualidade X. E aí a ISO é uma das empresas, né? Conforme o segmento também, existem outras, né? A empresa da área de saúde, ela tem umas outras. Empresa por exemplo, né? Projetos de empresa de máquina, equipamento, ela trabalha muito com as famosas NBRs, né? Norma brasileira, a empresa que atua em determinado segmento. Se é uma empresa de software, ela tem lá Agricultura também, né? Exatamente. Então, existem muitas dessas linhas aí que está atrelada a isso, né? Como que é visto pelos clientes no mercado. Não, o selo verde, né? Que o pessoal fala do selo verde. Rapaz, eu esqueci agora. Tem a ver lá com o selo do carbono lá, do consumo de empresa que consome menos carbono. Esqueci agora a nomenclatura que o pessoal chama disso aí no mercado. Mas tudo isso são o quê? Formas de transparecer para o cliente. E isso tudo agrega valor. E isso posiciona, né, a nossa visão e estratégia de futuro. Vamos seguir para o próximo. Não tem ordem não, tá? Por isso que eles estão todos vinculados aqui, ó. Que são as vertentes que a gente busca olhar. Processos internos do negócio. Para desfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? A gente acabou falando aí, né? Como se falou de qualidade, de processos internos. Então, para que sejamos bem vistos lá para os nossos clientes, o que a gente tem que fazer internamente? Como que a gente se organiza os nossos processos? Nossos processos, primeiro, né? Uma das coisas que as empresas buscam, redução de custos e aumento de receitas. E como que é isso mais ou menos acontece? Basicamente, através daquelas metodologias de qualidade que buscam reduzir, que a gente vai falar já também alguma coisinha aqui, reduzir desperdícios. Opa, aqui não consegui escrever o S, não. Reduzir desperdícios. Tudo aquilo que é perda, pronto, vou colocar perda, pronto. É desperdício. Tudo aquilo que é perda é prejudicial. Muitas vezes dá uma quantidade pequena. Beleza, mas essa quantidade pequena, todos os dias, aquela famosa continha da gota, né, da torneira pingando, né? É uma gotinha pingando, que ao longo do dia são X litros, que ao longo do mês são Y litros, que no final da conta você vai pagar um valor só por causa de uma pinguinho que está tendo lá todo dia. Então, qual é a redução das perdas? Quais os processos de alinhamentos? A questão de turnover também é importante, né? Porque se tem uma rotatividade muito alta de pessoal, peraí, tem que... Qual o tempo de aprendizado de um funcionário que não tem qualificação adequada, que está substituindo um outro? Já é um tempo legal que você tem aí um delay. Então, como é que se organiza internamente para gerar um produto suficiente para atender um cliente no mercado? E tudo que a gente faz, né, para alcançar aquela visão prometida lá e se sustentar, né, que é tão importante quanto chegar em um determinado ponto que se almeje, você tem uma visão estratégica lá que daqui a 3 anos alcançar 15% do mercado consumidor de calçados do estado da Bahia inteiro. Beleza. Chegou lá aos 3 anos, alcançou-se os 15% de mercado que se pretendia. Então, tão importante quando chegar lá e se manter lá, né? Então, você tem que cuidar para que você não caia, que não entre um concorrente lá e tire uma fatia. Ou seja, tem que se buscar, com todas aquelas aprendizados que foram feitos, projetar um novo. E, no mínimo, é se manter no mercado, é se manter naquele patamar que se chegou. Então, essa que é a questão do pensamento, né, da visão estratégica aí que o Balance Scorecard trata. E aí, óbvio, né, ele tem lá os indicadores específicos, como nós falamos, né, variam das empresas, né, mas todas elas que vai trabalhar sob essa perspectiva aí do BSC enxergam nessas 4
Essas 4 linhas aí, esses 4 tópicos. Beleza, pessoal? Maravilha. Mais alguma dúvida? Esclareceu alguma coisa? Vou seguir. Qualquer coisa, vocês falem aí. Estamos indo agora para um negócio chamado, mais um tópico aí, que eles falam de pensamento Lean, né? Que na verdade chama pensamento enxuto. Eu ia trocar esse Lean aqui e acabou ficando, tá? Mas é que a metodologia mesmo, ela vem com esse intuito, tá? De chamada de Lean. E aí, quando se fala em Lean, tá pensando em algo limpo, algo enxuto, algo claro, algo... Opa! Sabe onde nasceu esse Lean aqui? Esse pensamento Lean? Alguém tem noção desse negócio? Alguma ideia? Olha só, identificar o que é valor para o cliente. O que agrega valor? A proposta do Lean é evitar desperdício, como a gente começou a falar no slide anterior. Evitar desperdício. Evitando desperdício, qualquer que seja ele, seja de matéria-prima, seja em termos de processo, seja a redução de tempo de espera, seja não fazer muito grandes estoques, porque se a gente tem grande estoque, sinal de que o produto está ficando muito parado. Se está ficando muito parado, ele não está girando. Se não está girando, não está agregando valor, né? Além de que, se tá em estoque muito tempo, está tendo um custo de ficar estocado, né? E aí, esse pensamento Lean, ele nasceu na Toyota, né? Esqueci o nome do cidadão agora, mas ele também tem outro nome, tem Sistema Toyota de Produção, né? Mas nasceu na Toyota isso aqui, visão interna. Então, não nasceu na academia, não, nasceu na indústria. Com o pensamento de quê? Simplesmente redução de desperdícios. Vamos buscar unicamente características agregadoras à produção. Por quê? Aquilo que é desperdício está tomando tempo. Quer seja tempo e convertendo para dinheiro, está sendo consumo financeiro. E aí o que colocou como princípios fundamentais, né? Esses 5, ó. Identificação do que é valor para o cliente, ou seja, toda aquela atividade que não agrega valor, ela tem que ser revista. Daqui a pouco a gente pula para um outro slide e fica mais claro isso aqui, tá? Mapeamento do fluxo de produção para quê? Olha só. Verifique em toda a cadeia produtiva o que tem de desperdício. Se um fluxo é contínuo de produção, isso é sinal de que a gente está ficando com menos tempo parado. Menos tempo parado, menos pode ser produzido, programar para se produzir cadenciado por uma produção menor, né? Porém, de uma forma constante. Isso diminui rotatividade, isso mantém os equipamentos funcionando, então reduz despesas ou consumo com equipamento parado. Geração de fluxo de valor para cliente. Uma vez que a gente identificou quais são o que agrega valor, como que a gente faz isso? Como que a gente gera esse fluxo, né? E gerar fluxo é dentro das funções, dentro da execução das atividades, de que forma que as coisas aconteceriam, ou é melhor acontecer, para que a gente reduza custos, reduza desperdícios de um modo geral. Fluxograma, lembra de uma ferramentinha de qualidade que nós colocamos lá? Fluxo de ações de execução das atividades. Então, identificar um fluxo de valor e, identificando esse fluxo de valor, como que a gente maximiza ele? Qual que é o melhor caminho? Vamos pensar lá na nossa figurinha inicial, que nós dissemos um ponto A, né? Estamos no ponto A, queremos chegar no ponto B. Por onde que nós vamos chegar? Qual fluxo? E qual é esse fluxo que agrega valor? O que tem de atividade aqui que é desnecessária? Busca pela perfeição, quando ele coloca, é simplesmente fazer algo melhor sempre. Mas esse fazer algo melhor sempre, considerando o quê? A
atividades agregadoras, redução de desperdício. E a melhoria contínua, que a gente sempre falou desde qualidade, quando começamos a falar em gestão de qualidade, né? É a busca pela melhoria constante, sempre. E a gente sempre faz melhor. Percebe quando a gente tem uma atividade mesmo, que a gente está escrevendo algo, né? Algum texto, algum trabalho que é mais dissertativo, a gente descreve, a gente faz, beleza, ficou bom. Aí amanhã a gente vai ler novamente, a gente melhora ele, que a gente acha palavras, a gente acha contextos diferentes. Ou, numa noite anterior, a gente leu alguma coisa que agregou conhecimento, a gente já tem capacidade de melhorar no dia seguinte. Então, essa busca pela perfeição é isso daí, a melhoria contínua sempre. Esses são os princípios, né, da filosofia Lean, da filosofia enxuta, do pensamento enxuto, do pensamento para reduzir desperdício. Esses 5 princípios ele colocou. Mas, atrelado a isso, o que seria considerado desperdícios? Olha só. Uma superprodução. O que é uma superprodução? Produzir para ficar em estoque, e esse estoque fica parado? Quer dizer, não se produz para ficar em estoque. Aquilo que a gente disse bem no comecinho, né? Qualquer produção não é feita para ficar em estoque. A produção só gera riqueza, só gera valor, né? Quando ela é vendida, quando ela é comercializada, não enquanto ela é produzida. Então, uma superprodução, ela pode ser um desperdício. Se ela vai gerar depósito, se ela vai gerar estoque, esse estoque vai ficar muito tempo. Aí a gente tem uma série de análises, né? Estoque regulador, estoque mínimo, etc. Mas aí deixa para a logística discutir um pouco esse negócio, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito, não. A logística vai discutir isso daí, vai discutir transporte também. E algumas outras coisas que nós estamos vendo aqui. Tempo de espera. Todo tempo ocioso que se fica, tempo que se aguarda, tempo que é necessário esperar uma etapa terminar para iniciar outra. É uma espera. Espera aí, a gente não pode ajustar o nosso fluxo, aí já entra aquela questão do fluxo, para reduzir esse desperdício, para reduzir esse tempo ocioso, porque se eu estou em uma linha do meu projeto, numa sequência qualquer, lembra as atividades, dos links que a gente fazia de uma atividade produtiva que precisava terminar para que outra começasse. A gente falamos dos relacionamentos lógicos lá, né? Início, término, ou seja, uma atividade precisa terminar para que outra comece. Aqueles links todos, né? Então, o que a gente pode reduzir? Atividades, a gente pode reduzir o prazo, a gente pode minimizar esse tempo ocioso. O que é possível? Porque tempo ocioso também não agrega nada, é um tempo perdido. E tá sendo custoso, né? Ele está onerando de alguma forma. Movimentação. Qualquer movimento desnecessário para elaboração ou produção de serviço. Em produção, quando a gente trabalha isso daqui, a gente estuda um negócio chamado arranjos físicos, AF, ou layouts, aí tem uma série de nomes, tá? Geralmente conhecido como arranjo físico, ou layout. Qual a localização, qual o layout dos nossos equipamentos que vai ficar em cadeia produtiva? Pegar só um exemplo simples, pense em uma sala de escritório em que tenha uma impressora, uma única impressora para entender aquele escritório inteiro. Essa impressora, ela está em um dos cantos da sala, pense em uma sala quadrada, e essa impressora em um dos cantos da sala. A pessoa que mais utiliza essa impressora está no outro canto oposto da sala. E uma pessoa que menos utiliza está do lado da impressora. Não tem coisa errada? Ou seja, essa pessoa precisa ter um deslocamento muito maior para ir até a impressora. Esse deslocamento maior, ele andou X metros para ir, X metros para voltar. Quantas vezes ele faz isso no dia? Agora, converte tudo isso em tempo parado. Ou seja, um movimento desnecessário que está onerando tempo, que convertido novamente, né, gera um custo financeiro. Então, movimentos desnecessários. Preciso estipular um layout, uma estruturação física adequada para evitar movimentos desnecessários. Só pensando, isso aí nasceu lá na indústria, lá na Toyota, mas se utiliza até hoje da mesma forma, não só para indústrias de produção de bens, mas também de serviços. Porque
É a forma de pensar em redução de desperdícios. Como? Quando? A forma que a gente identificar. Transporte, movimentar produtos ou matéria-prima entre processos de produção. É necessário ter transporte de matéria-prima. Mas a gente pode minimizar, a gente pode fazer pequenos estoques. Olha só, não é um estoque grande em que tem que fazer um deslocamento lá para o centro de distribuição, para a área de estoque, para trazer para a área produtiva. Pode deixar alguma coisa, um estoque menor, mais próximo, para evitar essa movimentação toda, esse transporte desnecessário? Olha como as coisas começam a pensar. E aí a gente enxerga, peraí, nós estamos falando em processos, exato, em processos que agregam ou não ao nosso projeto como um todo. Agrega o quê? Agrega recurso, reduzindo o desperdício e aumentando, quando a gente reduz desperdício, o nosso gestão de custo, naquela orçamentação que a gente fez lá atrás, né, fazendo o processo de todo levantamento de custo, orçamento do projeto, e viemos desenvolvendo do escopo principal, fazendo a quebra daquilo que era prioritário, que era contingência e etc. Tudo isso é uma forma de quê? De se maximizar e otimizar aquele gestão financeira do projeto. Processo, vamos cair para o outro. Processamento. Atividades desnecessárias ou redundantes. Quais atividades que são desnecessárias que são feitas? Por acaso existe alguma etapa no projeto em que a gente pode eliminar? Ah, peraí, mas por que não se pensou nisso antes, quando estava fazendo? Da mesma forma que a gente falou em melhoria contínua sempre, né? Desenhou-se um processo, uma forma de execução de uma atividade, aquilo que se acreditava ser o ideal. Só que ao longo, né, dos trabalhos, ao longo das ações, percebeu-se que poderia se melhorar. E por que não? Não, a gente vai lá e melhora. A gente reduz as atividades necessárias. Ou se tem alguma redundância, né, por redundância entenda sempre alguma verificação desnecessária, que não precisa ser feita naquele momento. Uma evolução do processo. Se enxerga isso, por que não? Isso é um fator de desperdício? Né? Estoques, né? Nós falamos estoques desnecessários. Falamos em superprodução, porque nós dissemos de estoque de produto acabado. E aqui seria estoque de matéria-prima. A gente precisa ter um estoque de matéria-prima grande, adequado. Essa matéria-prima, quantos fornecedores tem? Qual a previsão de entrega? E aí, novamente, né? A gente está linkando muitas atividades aqui que nós estamos falando, que tem a ver com logística, né? Estoque, produção, movimentação, transporte. Por isso que quando se estuda logística, tem uma análise bem ampla. E a ideia da logística mesmo, quando ela nasceu, né? Nasceu para, pelo menos o que é dito, né, por vários autores, foi o pensamento lá em termos militar mesmo, questão de guerras. Que na guerra precisava-se o quê? Chegar os suprimentos, chegar a matéria, alimentação, os suprimentos de um modo geral, né? Tanto suprimentos para os soldados, né, em termos de alimentos, quanto munição, medicamento e etc. Então, essa ideia desse tratamento aí, que deram esse nome aí depois, tratou-se como logística, todo esse pensamento de organizacional. Então, logística, ela não é só o transporte, né? É depósito, é negócio, é processo, movimentação. Pode-se melhorar esse estoque? Pode-se reduzir ele para transformar ao mínimo necessário? E aí a metodologia japonesa mesmo tem uma série de outras, né? Que fala assim em just in time e algumas outras aí, que não vamos entrar no mérito, tá? De cada uma delas. Retrabalho. Produtos incorretos, produtos com erros, alto índice de erros, alto índice de problemas, que tem que gerar retrabalho, que tem que ser feito novamente. Peraí, isso não pode ser minimizado? Por que está tendo um alto índice de retrabalho? Por que está tendo vários produtos saindo com defeito? Alguma falta de manutenção preventiva no equipamento? Então, busca-se reduzir isso. E aí a qualidade, né, a gestão da qualidade, ela tem ferramentas que podem ajudar em vários desses aspectos aqui.
E por último, né, não utilização adequada de quê? Das competências das pessoas. Então, muitas vezes é aí que ele coloca como talento, né? Não utilizar todo o conhecimento e criatividade das pessoas. Quando a gente falou em gestão de recursos humanos mesmo, a gente falou sobre isso, né? Com relação à utilização do conhecimento. Qual a relação oposta, né? Se era verdade ou não, entre forma padronizada e forma criativa de trabalho. E aí a gente chegou a algumas conclusões, né? Mas a não utilização dessa forma criativa ou desse conhecimento, pessoa que tem uma capacidade suficiente, um conhecimento, uma habilidade, e essa habilidade poderia ser utilizada e não é. Isso pode estar sendo o quê? Um desperdício desse talento, desperdício dessa habilidade. Quando se olha esses aspectos, né, do pensamento Lean, o que ele quis dizer? Se a gente somar o slide anterior com esse, né? Pensamento Lean, pensamento enxuto. Quais as melhores formas da gente gerir e gerenciar o nosso processo, o nosso projeto ou os processos dentro de um projeto, né? Pegando aquela amplitude toda. Quando a gente fala em projeto, gerenciar, né? A utilização de conhecimentos, habilidades, competências, aplicando eles em prol de um objetivo. Então, só que todo esse projeto, ele acontece ao longo do tempo determinado, tempo estipulado, né? De que forma? O ciclo de vida, né? As etapas de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, PDCAzinho nosso, ele está constantemente rodando. Então, esse pensamento Lean, essa forma de enxergar desperdício, ou de redução de desperdício, de se perceber onde se pode melhorar, ele está desde o primeiro dia. Desde a melhor escolha de processos, procedimentos, ao longo de toda a melhoria, ao longo de todo o semestre. Então, a gente não para, né? É um pensamento contínuo sempre. Pode falar. E o senhor, nessa parte aí, eu vejo o PPCP dentro de tudo, isso tudo dentro do PPCP hoje. Talvez Exatamente. aí tirando aí o último aqui, a parte mais de gestão de RH, o restante aí tá tudo dentro do PPCP. O sinal vai ter até uma matéria futuramente, eu estava olhando na grade, né? Vai ter o PPCP para engenharia de produção. E tudo isso aí está dentro do PPCP, hoje dentro da fábrica. A importância de ter um PPCP dentro da fábrica, porque essa questão de retrabalho, que é uma coisa que sempre vai existir, a questão é saber diminuir ele, saber trabalhar com ele dentro do aceitável. A questão de controle de estoque, controle de processos, o monitoramento, a logística interna também de matéria-prima, a movimentação de matéria-prima. Isso tudo aí está envolvido no PPCP diretamente, isso aí. Não são por isso que não nasceu aqui na Toyota, né? Exatamente lá, no processo produtivo mesmo dos caras. Eles começaram a enxergar exatamente como é que a gente vai reduzir isso, né? Desperdício, né? Até porque, olha só como um negócio interessante, né? Rapaz, assim, eu não sei, né? Chegar até lá, né? Quando vai ser, nem tudo. Mas é uma matéria que eu gosto pra caramba, viu? Aqui já falando só um pouco do pessoal de produção, né? De engenharia de produção. Talvez até, eu não sei se pega a administração, não. Tem curso que tem, eu não sei se no nosso, não teria que olhar. Mas o que seria PPCP? Só para vocês aqui, né, que o colega falou. Planejamento, programação e controle da produção. E quando se enxerga isso aqui, PPCP, aí de novo, quando se fala em aquele primeiro rabisco que eu fiz lá no comecinho, né, uma caixa preta, né, quando se fala em PPCP, em produção, não necessariamente só indústria, tá? Controle, planejamento, programação e controle de produção de processos produtivos, quaisquer que sejam eles. A gente estuda muito com relação à indústria, mas ele se aplica a serviços da mesma forma. Claro, da mesma forma em termos conceituais, né? Aí as dinâmicas são diferentes, as realidades são diferentes, né? Da mesma forma que realidades em indústrias diferentes são diferentes, por mais que possuam uma cadeia comum. Quer ver um exemplinho legal para que vocês podem, não sei quem já viu, né? Mas eu até uso isso aí em algumas apresentações quando eu costumo fazer. Não tem um desenho do Pica-Pau que chama Vassoura da Bruxa?
sabe? Assim, é que a bruxa está voando lá e quebra o cabo de vassoura, e ela entra numa indústria que faz cabo de vassoura, e ela chega lá e é o pica-pau que está atendendo, né? Ela pede uma vassoura. O que acontece? Ele pega uma tora de madeira, joga numa máquina e sai do outro lado com um único cabo de vassoura. Essa cadeia, esse conceito aí, né, explana, deixa bem evidente a questão do processo produtivo e tudo isso que a gente falou aqui, ó, de produção, de Ô, espera, de besteira. movimentação, de estoque. Diga. Esse ainda sai um cabo de vassoura. E tem outro desenho que só sabe um palito de dente. Pois é, entendeu? Então, são coisas assim que são utilizados, né? O pessoal pega mesmo eu não sei se foi feito intencional ou não, né? Mas consegue se enxergar, acredito até que não, né? Foi mais com o intuito de desenho, né? Com o intuito mais de animar mesmo, né? Mas consegue se enxergar várias questões de processo e se utiliza de que forma, né? É a forma lúdica que o pessoal fala, né? Traz-se algo agradável, um desenho animado, uma coisa engraçada, mas que já começa a gerar aquilo ali. Qual a primeira coisa que a gente fala? Peraí, que doideira! Uma árvore de um lado e saiu só um cabo de vassoura, um palito do outro. A gente já faz análise crítica ali, mas de que forma? De uma forma lúdica ainda. E aí você consegue trazer todo esse sistema de processo e começa a analisar. Peraí, o que a gente consegue enxergar de desperdício ali? O que a gente consegue de ver de processo? E aí você analisa tudo, cara. Mas é bem interessante essa questão toda, como o colega falou aí de PPCP, é planejamento, programação e controle de produção. Você enxerga tudo isso, por isso que ele está atrelado a projeto, e o livro, até interessante ele ter, por mais que tenha vindo muito conceito, né, aí já a opinião minha, né, vinha muito conceito em cima de um contexto, né, que a gente acaba não entrando, não dá para trabalhar legal com eles, precisa ter tempo, é disponível. Mas a proposta mesmo é essa, é gerar esse contexto de discussão, né, desse entendimento. E claro, você começando a enxergar isso daí e tendo essas visões de, peraí, onde é que a gente consegue melhorar? Isso é fato, a gente faz isso, cara, sempre. Né? A sistematização do negócio é para quê? É para transferir conhecimento mesmo. Então, aí os autores geram livros com conceitos, e aí se tem livros, né, que um autor tal, ele não concorda com um outro autor em determinado ponto, então ele gera uma nova proposta. Quando a gente fala em modelos mesmo, pode falar. Desculpa me interromper aí. E um Não, grande pode exemplo falar. disso aí, um grande exemplo dessa sistematização de produção é o do Henry Ford, né? Que para mim é um dos maiores aí, maior teoria, uma das melhores teorias que eu já vi. Para mim foi o pai, né? De tudo ali lá no início, de sistematização de produção para produzir mais em menos tempo. Então, e ele era até engenheiro mecânico, por sinal, o Henry Ford. Então é interessante. Essa questão da cadeia produtiva vem lá de Henry Ford. Rapaz, o começo, né, assim, se a gente pegar de uma forma mais, do jeito que a gente entende hoje, né, do jeito que a gente enxerga hoje, claro que a gente pode ir muito mais atrás, muito mais além, mas a gente enxerga a engenharia de produção, né, engenharia de produção como um todo, começando lá com o Taylor, por ali, né, aquela brincadeira lá, que o Taylor também era engenheiro, né, ele era engenheiro mecânico, só fazendo um parênteses aqui também, tá? Até por isso que muitas vezes tem-se uma confusão entre engenharia de produção e administração. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. De novo, não vamos entrar no mérito. Departamentalização, né? Diferente do caso de Ford, que foi aumentar a produtividade de uma forma inteligente, né? E eu vejo mais a questão da departamentalização, da burocracia. E o Ford também ele foi o seguinte, né? A ideia dele era que baratear o custo para que todo mundo tivesse o carro, né? Então, uma coisa que a ideia dele produzir, de redução desses custos que você está falando aí, de melhorar o processo, era para que o preço do automóvel fosse baixo, que possibilitasse a todo mundo ter. Por isso que eles só produziam um modelo. Um modelo em uma única cor, né? E tem até uma frase célebre que fala, né? Você pode escolher qualquer cor, desde que seja preto. Né? Porque ele só produzia carro preto. Era um único modelo, uma única cor. Por quê? Era toda a cadeia produtiva dele que ele procurou reduzir todos os desperdícios, baratear preço, para produzir um veículo em que todo mundo, era o sonho dele, tá? Para que todo mundo pudesse ter um automóvel. Então, olha a sacada do camarada, né? Capitalista, né?
o intuito da produção, porém o intuito dele era que todo mundo pudesse ter. E aí vem todo esse desenvolvimento, né, que nasceu lá atrás e a gente vem cada vez só melhorando, né? E o Henry Ford é o cara, assim, ele e os contemporâneos dele ali, cara. E olha só quem está do outro lado, né? Japonês, né? Carro também, né? Toyota, né? Honda, né? Honda, tem a Honda também, que tem lá suas metodologias também lá. Inclusive tem o cara da Honda, né? Esqueci agora o nome dele, mas o Honda é o sobrenome, né? Eu não sei se ele chegou a trabalhar, mas ele chegou a fazer processo seletivo na própria Toyota em si. A Toyota é mais antiga do que a Honda, né? E aí não teve essas questões de mercado, né? Como a gente costuma dizer, né? Ele tentou, não conseguiu, ele foi lá e abriu a empresa dele e beleza. Como nós falamos aqui do sapato nosso no começo, né? Porque, ó, o que que impede? Ah, tem aí empresas grandes hoje no mercado. O que que impede? Ah, o cara o Honda lá, Saishiro Honda, não me recordo agora bem o nome, ele chegou, a Toyota já existia, ele foi lá e montou a Honda. Ponto. Mas legal, a discussão tá bem interessante. Aí, pessoal, tá tudo tranquilinho, tudo que nós dissemos aqui, é que dá para, sabe, entrar aí em aspectos que a gente... Vou puxar aqui o próximo slide, tá? Que algumas coisinhas aqui, ó. Já falamos tudo isso, né? Pensamento Lean, atividades que agregam valor. Aquelas atividades que agregam valor, o que que a gente faz? Caneta. Se essas atividades agregam valor, então, opa, elas precisam ser feitas, né? São elas que agregam valor, então elas têm que ser maximizadas. Existem atividades que não agregam valor, mas são necessárias ao longo de um processo produtivo. A atividade que agrega valor é aquela atividade que está atrelada diretamente ao resultado. Vamos chamar esse resultado de produto? Produto. Esse produto pode ser... encare esse produto como resultado do nosso projeto, né? Resultado do projeto. E ele pode ser tanto um bem quanto um serviço. Então, tudo aquilo que agrega valor são as atividades. Agrega valor. Tudo aquilo que agrega valor são atividades diretas na produção, no processo produtivo. Porém, existem atividades que não agregam valor, mas são necessárias. O que que nós vimos lá atrás? Transporte. Transporte da matéria-prima agrega valor? Não, mas é necessário. Por quê? Porque você precisa da matéria-prima para produzir, para executar a atividade agregadora, ou seja, para gerar o produto. Então, a matéria-prima precisa chegar até o produtor, né, até a produção. São atividades que não agregam valor, mas são necessárias. Diferente daquelas, ó, que não agregam valor. Opa, agora vermelho em cima de vermelho não ficou legal, né? Existem atividades que não agregam valor. E se essa atividade não agrega valor, a gente tem que eliminar. Buscar eliminar, não conseguindo minimizar. Ah, não dá para eliminar 100%. Beleza, mas minimiza então o impacto dela, a influência dela. Porque ela custa. Se é uma atividade, ela está sendo produzida por alguém. Se está sendo produzida, está gerando custo. E não está agregando ao produto. Ou seja, a nossa margem poderia ser muito maior se tivesse redução de custo. E essa redução ocorre onde? Nas atividades não agregadoras, que é daí que começaram a surgir com esse pensamento, por isso que é o pensamento que nasceu lá, né? Lá na Toyota, mas se a gente falar em pensamentos de modelos de gestão de qualidade, que nasceram lá no Japão, principalmente Japão pós-guerra, né? Que toda aquela preocupação com redução, com reestruturação. E como que se faria isso? Buscando reduzir mercado. Eu não sei se a gente já fez reduzir mercado, reduzir custo. Não sei se a gente já fez em algum momento aqui quando a gente falou de gestão de custo, mas vale a pena fazer aqui. Quando a gente fala em... Eu vou escrever aqui.
margem, né? É igual a... Aliás, vou descrever ao contrário. Custo. Opa, PC ao contrário. Preço menos custo igual a margem. Então, se a gente tem um produto, vou colocar no verde, que o preço de venda dele, final, é 10, e ele custou R$ 8 para ser produzido, então o nosso margem de lucro, né, 2. Por custo aqui, tá? Considera tudo, tá? Matéria-prima, mão de obra, salário, aluguel, conta, considera toda a composição de custo inteira. Então, se um produto é vendido por R$ 10 e ele tem um custo de produção de 8, a gente está lucrando, né? Nossa margem de lucro é R$ 2. Só que aí, o que os pensamentos, né, Lean, os pensamentos de gestão de qualidade, de processo japonês, etc., de qualidade, ele diz o seguinte: a leitura é o contrário. Tá? A leitura não é igual a essa que a gente fez aqui. Eles leem mais ou menos dessa forma. Quanto que o mercado aceita pagar por um determinado produto? Eu quero vender por 10. Eu consigo vender por 10? Não. O preço que o mercado atende, o preço que o mercado quer pagar é 9. Ok. Mas eu quero continuar mantendo a minha margem de lucro de 2. Então, o que tem que fazer? Meu custo, né? Tem que reduzir. Não adianta eu querer vender por 10 se o preço de mercado é 9. Mas eu não posso reduzir a minha margem de lucro, porque já está baixa, está pequena. Então, o que tem que fazer? Reduzir os custos. E reduzir o custo como? Reduzindo desperdícios. E sempre existem atividades que não agregam valor dentro de uma cadeia produtiva, de um processo produtivo, dentro de um projeto qualquer. Sempre existe aquelas que não agregam valor, mas elas estão ali fazendo o quê? Consumindo. Elas estão incutindo, aumentando o valor do custo e estão prejudicando a nossa margem. Essa que é a base do pensamento Lean e a base do pensamento das metodologias mesmo de gestão de qualidade, que nasceram no Japão, né? Que basicamente nasceram com esse intuito de redução de desperdício. E aí sim, desse Lean, aí começou-se a ter várias linhas, né? Lean Manufacturing, Lean Sigma, Lean alguma coisa, todos com esse mesmo pensamento. Alguém de alguma empresa, alguma indústria, absorve esse Lean original, faz a sua customização, a sua adequação, cria um processo produtivo diferente e muda uma nomenclatura, faz alguma uma customização, alguma padronização específica daquele produto, mas começa a se gerar tudo baseado em quê? No princípio do desperdício. E foi isso, inclusive, quando a gente falou em metodologias ágeis semana passada. Estava em quê? Redução de desperdício, redução de tempo. Tempo com reunião, peraí. Reunião de 15 minutos, ninguém senta, é reunião em pé. Por quê? Porque se sentar, a pessoa relaxa. Se relaxar, descansa. Aí recosta na cadeira. Daqui a pouco, uma reuniãozinha que era para ser rápida, levou 2 horas. E o pior, levou 2 horas e não se decidiu nada. Por isso que é o pensamento, a gente fala, sempre consegue se observar, sempre consegue enxergar a melhor forma de fazer as coisas. Redução de atividades que não agregam valor. Belezinha? Tranquilo, professor. Maravilha, vou seguir. E aí, o que a gente tem? Olha só um exemplo do pensamento Lean. Esse aqui está no livro, tá? Direto lá. O que ele mostra aqui? Processo de atendimento na emergência hospitalar. Setor de triagem, pessoas esperando. Realiza a triagem, vai aqui para essa outra área,
segue, tem uma filinha, né? Se tem fila, então tem espera, executa o serviço, volta até sair. Então, olha o fluxo, né? Isso que a gente chama de fluxo de processo. Espera, reloginho aqui contando o tempo, atende, é atendido, passa para a próxima, espera. Então, existem momentos de quê? Que ele chama aqui, ó, com agregação de valor e sem agregação de valor. Tudo aquilo que está no laranja, nesse exemplo, olha, tempo de espera, tempo de espera, tempo de espera, movimentação, ou seja, é o tempo gasto para se deslocar de uma atividade até a outra, movimentação, tempo gasto para se deslocar, aquilo que agrega realmente valor, que é a triagem e o exame e o tratamento, olha só, pouquíssimo tempo, ao longo de, sei lá, 2, 3, 4 horas que se fica, basicamente o que agregou valor fora meia hora, mais ou menos, e olhe lá. O que se pode reduzir nisso daí? Reduzir o tempo de espera? O que é possível reduzir? Para se reduzir o tempo de espera, teria que ter mais atendentes aqui na triagem, por exemplo. Ou aqui, ter mais pessoas atendendo para reduzir essa fila. Então, começa a se atrelar o quê? E em produção também tem muito disso daí, tá? Que se começa a trabalhar com a teoria das filas, né? Você começa a analisar processos que vinculam novamente com o pensamento Lean, que é com a ideia. Redução de desperdício. Está ficando muito tempo parado. Pensa numa cadeia produtiva. Se aqui no tempo do processo de atendimento hospitalar, vamos até pegar por exemplo nosso, né? Se a gente vai num atendimento mesmo, a gente sabe que demora. Então a gente já vai meio que, às vezes até meio que chateado, né? Porque precisa atender, mas a gente sabe que vai demorar. Então a gente já vai assim, não sabe quando volta, né? Que momento volta, porque só não sei que seja algo muito urgente, mas para o atendimento. Mas vamos pensar agora em uma cadeia produtiva qualquer. Vamos pensar no nosso projeto lá, na nossa produção, que a gente estipula um cronograma. E nesse cronograma, a gente coloca lá com determinada atividade, leva 5 dias para ser feito. Pô, esses 5 dias a gente está estipulando por quê? 5 dias para realizar a atividade, com X profissionais, cada um tendo a sua capacidade produtiva. Mas a gente já está colocando ali eventualmente uma margem de segurança, né? Para atraso de funcionário, para atraso de matéria. A gente sempre coloca alguma gordurinha. Agora, essa gordura é necessária? Ela está agregando valor? Não, não está. E se a gente conseguir estabelecer um fluxo de processo tal que reduz esse desperdício daí? Ou seja, na cadeia produtiva, né, lá na nossa, vamos pensar na nossa casa, vamos voltar aquele exemplinho antigo novamente. Se a gente estipulou 5 dias para realização, levantamento das paredes da casa, com um número X de profissional, a gente pode reduzir para 4? De que forma? De repente, considerou 5 por conta dos deslocamentos, que o local onde estão os tijolos, por exemplo, está longe e o tempo de deslocamento de trazer os tijolos de um local mais longe até a área de trabalho, ao transporte aí, à movimentação, a gente pode reduzir? Pode. Se a gente trouxer esse material para mais próximo, vai reduzir o tempo? Vai. A gente consegue ganhar quanto aí? A gente ganhou meio dia. De 5 dias, ficaram por 4 dias e meio. Opa, parece pouco. Parece pouco, mas o que a gente consegue encadear? Essa meia hora desse processo, com mais meia hora de outro processo, meia hora, né? Meio-dia, com mais meio-dia do outro processo, ao final, a gente consegue reduzir quanto? Termo de produção. Isso é pensar Lean, isso é pensar enxuto, né? Lembrando sempre que não é perder qualidade, perder referência de qualidade. É unicamente evitar ou reduzir, quando possível evitar, quando não reduzir, minimizar atividades que não agregam, atividades que estão fazendo perder tempo. Tempo é dinheiro, ou atividades que estão consumindo material, ou uma verificação de um determinado equipamento, uma máquina, que deveria entrar em manutenção preventiva e por algum motivo não entra. Ela pode dar um problema lá na frente, e aí? Vai gerar toda uma movimentação desnecessária. Tempo.
Então, essa que é a ideia quando o pessoal vai pensar em pensar lean, pensar enxuto, é pensar em redução de desperdício. Isso vale para quê? Vale para processo, vale para a indústria, vale para nós, para pessoas, enquanto nossas atividades, se aplica em tudo, né? Como no comecinho a gente falou, né? Todo processo, todo estudo, todo conhecimento, na verdade, né? E aí volta um pouco para aquele chá que nós dissemos, né? Todo conhecimento, quando aplicado, a gente consegue reduzir esforços. E isso a gente aplica tanto em indústria quanto aplica na nossa vida, no nosso dia a dia. De que forma? A gente sempre está buscando isso, né? Até porque tudo, né? E aí volta lá aquele missão do tênis, né? Que foram faladas aí. Busca de qualidade de vida. Então, para buscar uma qualidade de vida, você precisa ter o tempo disponível para aproveitar essa vida que você quer com qualidade, que a gente quer com qualidade. Então, as nossas atividades têm que ser de forma produtiva, seja ela onde for. E muitas vezes essas questões todas é que fica muito alta quando a gente olha assim dentro de uma academia, estudar num livro, alguma coisa, mas fica fácil da gente entender, e eu digo fácil assim né, com o pensamento de que é algo simples, tá? Quando a gente começa a enxergar que as coisas estão aqui, a gente já faz, a gente já pratica desse momento, né? A gente já procura enxergar assim. É só mesmo trazer uma sistematização. Por isso que lá no comecinho da gestão de projetos, a gente falou, pô, isso aqui já se faz há muitos anos, assim. Esse pensamento já é de muitos anos. Simplesmente a gente está agora sistematizando e enxergando e conseguindo transmitir isso para terceiros, passar para outras pessoas. E aí sim, gera todo mundo fazendo todo mundo buscando fazer, né? Fazer de uma forma melhor, de uma forma mais ágil. E aí, sem entrar em méritos de competitividade, tá? Simplesmente a gente, para fechar o nosso link lá de quê? De processo de planejamento estratégico, né? A gente identifica, conhece, reconhece onde está, a gente sabe onde está e a gente sabe onde quer chegar. Quais os caminhos, né? Qual a trajetória que a gente vai fazer para sair de onde está e chegar no objetivo? Quais as estratégias? Quais os planos de ação? De que forma, né? E é tudo isso que vem nesse bojo, nesse contexto que a gente falou aqui, né, durante esse tempo. Por mais que tenha sido, sei, né, entendo que bastante teórico, né? Então a gente vem conversando, discutindo. Por isso que eu acho legal quando vocês trazem exemplo mesmo, faz alguma colocação para exemplificar, para não ficar muito só eu falando aqui, falando. Né? Mas com isso a gente fecha a conta, tá? Por hoje aí. Então me digam aí dúvidas, esclarecimentos, né? O que precisam ir. Aqui eu coloquei esse último, ficou aqui, né? Acabei trazendo para cá novamente. Mas ele está sobrando, era só para ter o primeiro mesmo, tá? E aí acaba. Fiquem à vontade, pessoal. Perguntas aí, tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa que ficou um pouco pendente. Ô, professor, só para complementar a sua aula aí sobre cultura Lean, lá na empresa no qual eu trabalho, a gente já pratica, né, essa cultura. Lá já está implantado já, inclusive no meu setor, sou almoxarife. Eu posso te Perfeito. mandar umas fotos para você ver. A gente trabalha lá geralmente com 5S, que é a classificação, a ordem, a limpeza, a padronização e a disciplina. Lá a gente sempre verifica, né, o que tem de excesso no setor, a gente segrega e sempre vai despachando. No meu caso, eu não faço compras em excesso para dar rotatividade à produção e melhorar também a qualidade lá embaixo, né, de não sobrecarregar o pessoal, de ter tanta mercadoria lá, eles ficarem perdidos lá no setor. Perfeito. Então, assim, eu já conhecia a cultura, essa aula só fez acrescentar o meu conhecimento mais ainda, entendeu? Mas, assim, se você quiser, eu posso até te mandar as fotos do meu setor para você ver como é que tá, a gente trabalha. Meu setor ainda não está 100%, está faltando algumas coisas, mas para ter uma noção de como a gente trabalha lá na cultura. Então, eu acho que bacana se eu dar uma olhadinha e tal. Sim, ótimo. Você está em algum dos grupos nossos aí? Eu creio que sim, viu, professor? Teu nome, é que eu estou aqui com a tela, não consigo ver o nome aqui, tá? Os nomes. Meu nome é Éder. Éder?
Qual que é a Isso. empresa, Éder? Supergás Brás. Supergás Brás. Isso. Rapaz, Éder. Bom, a gente... eu não tô... Bom, não vou olhar aqui agora também não, porque tem bastante, né? Mas a gente inclui aqui, você encaminha lá, é legal. O pessoal vê, isso é sempre bom, exemplifica, isso é show de bola. Uhum. Porque é um negócio que a princípio parece, né, a gente falando assim, parece um negócio estranho, absurdo, mas não é. E são ações mesmo desse tipo. Tá. 5S por mesmo, né? É questão de organização, né? E tudo nasceu onde, né? O 5S é lá do Japão também, né? Isso. E eles, tudo é Japão pós-guerra, por conta da reestruturação do país mesmo, né? Então, como é que você vai fazer isso? A gente tem que ser ágil, tem que ser, não pode ter desperdício, a gente tem que ser produtivo. E todas esses pensamentos, nessa forma de pensar, que vem desde lá. E aí, ali, isso daí, você chega a um pensamento desse daí, né, da linha japonesa, se alinha com a metodologia lá de Henry Ford, como o colega falou. É só melhoria, você só vai só agregando conhecimento. E aí vai gerando o quê? As metodologias novas. Mas muito bom. Depois eu te falar aqui para te incluir aqui, se você tiver com celular aí, com um número, aí eu não sei se eu sou administrador lá, mas se não, a colega aí coloca. Ó, eu tô aqui no 3 grupos: gestão de projeto, empreendedorismo e métodos quantitativos. Esses 3 grupos então, que eu entrei recentemente. Então você está na gestão de projetos, beleza? Ó, vou dar um oi aqui para ver, viu? Isso, maravilha. Mas, joia, pessoal, nós fechamos aqui a aula por hoje, tá? O conteúdo era esse, então, se quiser bater papo e tirar alguma dúvida, esperar alguma coisa aqui, fica à vontade. A gente discute aí, conversa um pouco.